Olá, meus amigos, muito bom dia a todos vocês, sejam muito bem-vindos a essa meditação. Hoje, nesta quinta-feira, da terceira semana do Advento e também terceiro dia da nossa novena de Natal. No dia de hoje, especificamente, a gente vai falar diretamente do nascimento de Jesus, né? Então, tanto o Evangelho como a novena levam a gente para aquela Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José. Então a gente olha para a excelência que o nascimento de Cristo faz também exaltar no coração humano, sobre a vida humana. Então a gente tem um testemunho aqui sobre a vocação, sobre o objetivo máximo da vocação de todos os homens, de todas as mulheres, que é a santidade. E como essa santidade chega no seu grau máximo, né? Nesses que descendem de Davi, na Virgem Maria e em São José. E como aqui existe o exemplo de como uma vocação chega ao seu objetivo, que é promover comunhão com Deus, né? E nenhuma comunhão com Deus foi tão excelente quanto essa. Então aqui a gente contempla de fato o que seria um paraíso terrestre, ou seja, um céu na terra. Então a gente vê aqui a excelente virtude da Virgem Maria, de mãe, de esposa, de serva de Deus, de total abertura à vida, ao projeto do Senhor, de total acolhimento, defesa dessa vida, né? A principal mestra, sempre sábia, conduzida pelo Espírito Santo, aquela que clama em seu coração que as gerações irão proclamá-la bem-aventurada, por todo o bem que o Senhor promoveu em seu coração. Então existe aqui a excelência da vocação das mulheres na maternidade, na vida esponsal e também nisso, em ser frutífera para a ação do Espírito Santo, para a ação da vontade de Deus. Então, na Virgem Maria a gente contempla isso tudo. E em São José, a virtude da governância, do autodomínio, da inteireza de pureza, de justiça, de dar a Deus o que é devido, dar aos homens o que lhe cabe e dar a si mesmo o que é esperado por nosso Senhor. E a excelência de um pai que transmite a força, que transmite o conhecimento, que transmite a virtude, o bom trato com tudo e com todos, né? Então este é o defensor, aquele que enfrenta também o terror dos demônios, né? Enfrenta todos os males para defender, para prover, para educar, para proteger, para servir. E essa é sua maior alegria, sua maior aventura. Quem dera todos nós, homens, em nossa vocação, pudéssemos chegar, como São José, ao êxtase de dizer a Deus, né? Missão dada, missão cumprida. Ou seja, obrigado, Senhor, por todo o bem que o Senhor me fez. Testemunhar, compartilhar, proteger, defender. Eu espero ter feito um bom trabalho, né? Então, veja, aqui a gente vê o máximo de todas essas virtudes. É um paraíso terrestre, pois Deus está presente nele e é o motivo, a razão, a causa, a força motriz de todo amor compartilhado aqui neste lar. Então, quanto a gente precisa colocar os nossos olhos nesta família, nessa sagrada família em Nazaré, né? É infindável a enormidade de aprendizado que nós podemos ter olhando para Nazaré. E é interessante que Deus mostra a perfeição e a excelência disso. Por quê? Deus não é perfeito? Seu procedimento então não é perfeito? Suas escolhas e decisões também não são igualmente perfeitos? E me diga você, aonde Deus decidiu passar a maior parte de sua vida, 90% do tempo terreno de sua vida terrena, foi em Nazaré. Então, de 33 anos de vida, 30 em Nazaré, com a Virgem Maria e São José, e 3 ao mundo, a pregar, a anunciar o reino de Deus, proferir curas, profetizar, estabelecer a igreja, a maturidade dos sacramentos, da vida de discipulado, de apostolado, enfim. Isso é importante, claro, por isso Deus dedica seu sangue, seu espírito, sua alma, toda a maturidade do seu
da sua natureza divina e da sua natureza humana. Mas 30 anos em casa, né? E isso tudo faz ressaltar em nós o convite de Deus, que ao nascer também quer despertar em nós, homens, excelências de sua virtude. Nunca nos esqueçamos que ele se entrega a nós também como menino. E precisaremos, né, de muita ajuda, de muita ação do Espírito Santo, de muita entrega de nós mesmos para termos a paixão do coração de São José, o amor, a firmeza, a persistência e a entrega do coração de Maria. Mas o Natal vem para nossos sagrados pais, como deve vir também ao nosso coração. Então, meus irmãos, meditemos nesse dia com bastante alegria, clamando ao Espírito Santo, que dê a nós esse entendimento e faça o nosso olhar demorar quantas horas forem necessárias na família de Nazaré para lá aprender, como se fosse uma escola, né, de aprendizado espiritual. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, aqui estamos na Tua presença e vos pedimos a graça de, conhecendo o vosso coração neste Natal, dispor a nossa alma para o crescimento das virtudes que estão muito latentes, muito silenciosas em nós, que ainda não provocaram mudanças em nossas atitudes, em nossas escolhas, mas sabemos, Senhor, que a Tua presença em nossa vida pode chegar a gerar em nós a excelência da vocação humana, que é a santidade. Então, dê-nos essa graça neste Natal. Te pedimos isso por intercessão da Virgem Maria Santíssima e de São José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó glorioso São José, rogai por nós. Permaneceremos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos ao Evangelho primeiro. No Evangelho que está narrado para nós em Mateus 1, versículos de 18 a 24, se diz assim: A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava desposada em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida por ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que um anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Vejam, meus irmãos, que essa leitura sempre traz muita alegria ao meu coração, né? E hoje, de uma maneira muito própria, assim, o que essa leitura quer despertar em nosso coração, né? Que o Senhor não deixa de olhar para aquilo que Ele mesmo produz em nós. Então veja, Deus separou desde o princípio dos tempos, né? Ele que é conhecedor do princípio, do meio, do fim, de todas as possibilidades que acontecerão ou que não acontecerão, de tudo, de todos os sentimentos, de tudo que passou, de tudo que é agora, do que será. Ele planejou algo excelente para Jesus, seu Filho único, seu Filho amado, Filho esse em quem Ele coloca todo o seu amor, como a gente vai ouvir lá durante o batismo de nosso Senhor Jesus por São João Batista. Este é o meu Filho amado, este é o Filho em quem eu coloco todo o meu amor, toda a minha afeição, né? É um com Deus, é o próprio Deus, é Jesus, o Filho de Deus. E para este,
Deus separa o melhor. Então a gente meditou nos outros dias da novena que desde o princípio, então, Deus tem todos os momentos em seu coração, contemplados numa eternidade, né? Ele viu que Jesus receberia a cruz. Jesus viu isso, assumiu isso, desejou isso. E juntos ao Espírito Santo promoveram isso. Então, Jesus sabia sobre isso, mas Deus quer e assume e faz e concretiza sempre o que é bom. E para si é bom realizar tudo isso pelo homem. Mas para isso também era necessário que o homem estivesse fazendo parte. Assim Deus achou mais perfeito que para a nossa redenção tivesse a contribuição de uma excelente mulher, de um excelente homem. Deus escolheu para si, dotando de todo o tempo em seu coração, Deus escolheu uma mãe, esta mãe. Deus escolheu um pai, este pai. Deus escolheu essa casa, este matrimônio. Deus escolheu esta raiz, né? Lá em Davi. Mas ela foi podada, ela foi defolhada, ela foi protegida, ela foi fertilizada pela graça de Deus para promover isso lá na frente. E aqui está a flor madura, o fruto maduro sendo colhido, o trigo maduro que é Jesus, que tornar-se-á pão da Eucaristia, alimento dos homens, pão que os anjos adoram. Então, Deus planeja tudo, nada escapa ao seu olhar. E Ele planeja amor. Se nós temos a plena convicção de que a cruz do Senhor, seu sacrifício para nós, é a redenção, é o amor divino, é a coisa mais maravilhosa que só Deus poderia ter pensado e feito, temos que entender que na perfeição de Deus, também essa escolha por uma mãe e por este pai são perfeitos. Então, aqui a gente percebe a alegria de Deus para com essa perfeição, que já tinha convidado Maria, esta que prontamente se deixou, à vontade de Deus e do Espírito Santo, há 3 meses atrás. Agora o Senhor também quer deixar bem claro no coração de José que ele também foi escolhido, separado, eleito pelo Espírito Santo, até nas virtudes que ele trazia no coração, pois Deus colocou lá a virtude necessária para que José fosse o braço de um pai, já que o pai, totalmente espiritual, não tem braços. José tem. Então, a voz, a afeição, o rosto, a virtude humana que Jesus viveria também, sendo Deus e também homem, ele aprendeu de São José. Por isso Deus escolheu São José. E aí, ele aqui faz questão de mostrar isso. Veja quão sagrado é essa eleição, a ponto de que nem Maria anunciou isso para José. Ela passou 3 meses ajudando sua prima Isabel em um povoado distante, para que até o nascimento de São João Batista, sua prima, que já era idosa, tivesse auxílio. Quando ela volta, então, ainda assim, esse segredo estava no coração de Maria, porque Maria sabia, o Senhor me escolheu. E o Senhor escolheu também meu esposo, meu marido. Então, vejam aqui também que Maria já era desposada a São José. José, seu marido, mas eles não viviam juntos ainda. E era momento de coabitarem. Mas Deus então quis manifestar alegremente a São José que ele poderia acolher em casa, sim, a mãe do Salvador e o Salvador em seu ventre. Meu Deus, olha só que coisa grande. Porque com certeza São José não desconfiou da santidade, da virgindade, do amor, da fidelidade de Nossa Senhora. Não, mas ele queria saber que parte era essa que ele tinha nisso. José, um homem justo, ele sabe aonde está repousada a santidade. Ele já tinha comprovação, da santidade da sua esposa. E já tinha uma grande alegria por ser esposo dela. Então,
não precisava desse tipo de desconfiança, e essa desconfiança seria injusta. Portanto, São José, que é justo, decidiu abandonar, pois não sabia qual parte tinha em tal mistério, até que Deus o revele. Não foi São Zacarias, não foi Santa Isabel, não foi Maria, não foi ninguém quem anunciou isso ao coração de São José, mas o próprio Deus. Mandou-lhe um anjo. E aqui a gente atesta também a virtude ímpar de São José, pois existe nele uma disposição imediata para fazer a vontade de Deus e uma primazia para ser não só eleito, mas convidado pela presença de Deus na figura angélica. E São José, então, consegue rejubilar-se, de grande alegria por Deus, pela sua vocação, por ser ele mesmo, pela sua descendência, tanta coisa que Deus exaltou. Olha, Deus chegou e falou, filho de Davi. Aí já está uma alegria. Não tenhais medo, porque o medo não é um bom condutor, jamais outra alegria. E receba Maria por tua esposa, esta que de fato você comprovou pela tua justiça que ela é santa, ela é tua esposa. Então, ela concebeu pela ação do Espírito Santo, mais outra alegria. E dará luz a um filho, mais outra alegria. E tu lhe darás o nome de Jesus, ou seja, você será pai. E eis, que ele vai salvar o seu povo dos pecados. Seu nome significa Deus conosco. Mas para Deus ser Deus conosco, com você, com sua família, Deus foi primeiro com José. Deus foi primeiro com Maria. Deus foi com eles. Deus estava com eles. Deus cresceu neles. Isso é grande demais. Tu não acha? Que Deus tem essa alegria de querer nossa contribuição e nos dotar de tanta virtude, de tanto amor, de tanta graça, a ponto de que em nós Deus faça morada. Essa primeira morada é a morada de Nazaré. Isso é um mistério que nos faz pensar. Se Nazaré acolheu Jesus, se Maria e José foram suficientes ao olhar de Deus, eu posso ser suficiente também para chegar à santidade. Eu posso ser suficiente para cuidar do menino. Eu posso ser suficiente para deixar a santidade e a vida, espiritual digna de Deus crescer em mim. Sim, isso é possível. Então, deixemos com que essa graça nos permeie neste Natal. Vamos então meditar na novena do dia de hoje, terceiro dia, que fala justamente isso. O Filho de Deus se fez pequeno para nos fazer grandes. Nasceu-nos um menino e foi-nos dado um filho. Isaías 9, versículo 6. Considera que após tantos séculos, após tantos suspiros e preces, o divino Messias, que os patriarcas e os profetas não tiveram a felicidade de ver, o desejado das nações, o desejo das colinas eternas, numa palavra, nosso Salvador veio enfim, nasceu e deu-se por todos nós. Nasceu-nos um menino, foi-nos dado um filho. O Filho de Deus se fez pequeno para nos fazer grandes. Deu-nos a nós a fim de que nos demos a Ele. Ele veio mostrar-nos seu amor, a fim de que correspondamos com o nosso. Recebamo-lo, pois, com afeto, amemo-lo e recorramos a Ele em todas as nossas necessidades. Quem não amará com toda ternura a um Deus, vendo-o feito menino, necessitando de leite, tremendo de frio, pobre, desprezado e abandonado, que chora sobre a palha numa manjedoura? As crianças, diz São Bernardo, dão facilmente o que lhes pedem. Jesus veio sobre a forma de uma criança para manifestar a sua disposição de comunicar-nos os seus bens. Ora, nele estão todos os tesouros. Colossenses 2, versículo 3.
Seu Pai Celeste colocou tudo em suas mãos. João 3, versículo 35. Desejamos luzes? Ele veio precisamente para nos iluminar. Desejamos mais força para resistir aos inimigos? Ele veio para nos fortalecer. Desejamos o perdão das nossas faltas e a salvação? Ele veio para nos perdoar e nos salvar. Enfim, desejamos o soberano dom do amor divino? Ele veio justamente para inflamar nossos corações e para isso é que ele se fez menino. Se ele quis mostrar-se aos nossos olhos num estado tão pobre e tão humilde, e por isso mesmo mais amável, foi para tirar-nos todo o temor e ganhar o nosso amor. Além disso, Jesus quis nascer como criança para que o amemos não somente sobre as coisas, mas também com amor eterno. Todas as crianças sabem conquistar a afeição terna de quem as vê. Ora, quem não amará com toda ternura a um Deus, vendo-o feito menino, necessitando de leite, tremendo de frio, pobre, desprezado e abandonado, que chora sobre a palha de uma manjedoura? Por isso, São Francisco, inflamado de amor, exclamava: amemos o menino de Belém, amemos o menino de Belém. Vinde, ó almas, vinde, e amai o Deus feito menino, feito pobre, que é tão amável e que desceu do céu para dar-se a todos vós. Afetos e súplicas. Ó amável Jesus, por mim tão desprezado, descestes do céu para resgatar-me do inferno e dar-vos todo a mim. E como pude desprezar-vos tantas vezes e voltar-vos as costas? Ó Deus, os homens são tão gratos às criaturas. Se alguém lhes faz algum benefício, se de longe lhes fazem uma visita, se lhe mandam um sinal de afeto, não podem esquecer-se disso e sentem-se obrigados a pagar-lhes. E são tão ingratos para convosco, que sois o Deus cheio de amabilidade, e que por amor deles não recusastes dar o sangue e a vida. Mas eu tenho sido por isso o pior de todos, pois que, apesar de me tardes tanto amor, mais eu vos tenho sido ingrato. Se tivesses concedido a um herege, a um idólatra, as graças que me favorecestes, ele se teria santificado, e eu vos ofendi. Senhor, dignai-vos esquecer as injúrias que vos fiz. Vós dissestes que, quando um pecador se arrepende, esqueceis todos os ultrajes que dele recebestes, conforme Ezequiel 18, 22. Se no passado eu não vos amei, no futuro não quero fazer outra coisa senão amar-vos. Vós vos destes todo a mim, e eu vos consagro toda a minha vontade. E assim vos amo, vos amo, vos amo, e quero repetir sem cessar: amo-vos, e quero dizer sempre a mesma coisa enquanto viver, e quero exaltar o último suspiro, tendo nos lábios a doce palavra: meu Deus, eu vos amo. Para começar, depois, ao entrar em outra vida, a amar-vos sem interrupção, com um amor sem fim, com um amor eterno. Enquanto essa aventura, ó meu Deus, meu único bem, meu único amor, estou resolvido a preferir a vossa vontade a todas as minhas satisfações. Tenho o mundo inteiro, eu o repilo. Não quero cessar de amar aquele que tanto me amou. Já não quero desgostar aquele que merece o meu amor infinitamente. Meu Jesus, secundai o meu desejo e a minha resolução com a vossa graça. Maria, minha rainha, reconheço que por vossa intercessão tenho recebido todas as graças que Deus me tem concedido. Não cesseis de interceder por mim, obtende-me a perseverança, vós que sois a mãe da perseverança. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe você, que o Senhor abençoe muito sua família e que você perceba esta santidade crescer em seu coração justamente por aquilo que nós pedimos na novena. É preciso que um amor seja nutrido por Deus, que se faz menino, mas um amor tão grande,
tão superior a todos os outros amores, que a terra, esse tempo, esta vida, sejam insuficientes para viver esse amor, para consolidar esse amor. E para isso eu precise da eternidade. Que o Senhor te abençoe e te encoraje. E no seu dia a dia, na sua família, na luta de cada dia, no trabalho de cada dia, nas palavras trocadas em casa de cada dia, você entenda que sim, a santidade é muito desejada e Deus está muito presente em cada uma das pessoas que Ele te deu, em cada um dos afetos que Ele nutriu em seu coração, em cada um dos sonhos, de santidade que Ele desperta na tua alma, no profundo da tua alma, a cada dia. Deus te abençoe e até amanhã. Tchau.